Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta a 20ª sessão ordinária da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as senhoras e senhores ministros que acompanham. Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador-geral do Trabalho, representando o Ministério Público. Senhores advogados e advogadas aqui presentes, senhoras e senhores servidores. Então, vamos às preferências dos senhores advogados. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 333, dígito 30 de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Natália Ramalho da Silva. Então, com a palavra, a ilustre relatora ministra Adelaide Miranda Arantes. Senhor presidente, primeiramente, preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, em que eu aplico o artigo 1033, parágrafo 1º do CPC de 2015, e rejeito a preliminar. Tutela antecipada, sentença superveniente é a hipótese de perda do objeto e observando a ausência de interesse jurídico a ser tutelado diante da substituição do ato judicial impugnado, qual seja a antecipação da tutela indeferida por sentença superveniente no processo originário. Aplicação da súmula 414, inciso 3 do TST, recurso ordinário do litisconsórcio passivo conhecido, segurança denegada, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Eu conheço do recurso ordinário, rejeito a preliminar de nulidade do acordo regional por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, denego a segurança na forma da legislação já referida, custas processuais de R$ 10,64 em reversão pela impetrante, em virtude do valor atribuído à causa de R$ 500. É o meu voto, senhor presidente. Doutor Eli. Presidente, com poderes nos autos, eu requeiro apenas o registro da presença. Perfeito. Então, feito o registro da presença do doutor Eli, pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decidido, nós temos o voto da relatora. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 5.427, dígito 77 de 2016, em que são partes Jordana Suzilaine Magalhães e Gislene Janaína da Silva e outros. Então, com a palavra, ilustre relatora ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, o presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a decisão que determinou o sobrestamento de processo originário por quanto matéria debatida envolve a licitude da terceirização de serviços de call center. Todavia, consoante consulta formulada no site eletrônico Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verifica-se que o sobrestamento foi encerrado em 11 de maio de 2017. Nesse cenário, configurado o prosseguimento do trâmite processual, constata-se a perda do objeto do mandado de segurança, haja vista a ausência de interesse jurídico a ser tutelado, impondo-se denegar a segurança com base nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Recurso ordinário, conhecido e não provido. Perfeito. Doutor Eli. Pelo banco recorrido, apenas o registro com poderes. A decisão lhe é favorável. Então, pergunto se há divergência. Não havendo, se decidido, temos o voto do
da relatora. Eu esqueci de informar que o ministro Renato de Lacerda Paiva não se encontra hoje presente, porque está realizando correição na OTRT da 14ª região. Então, vamos prosseguir aqui nas preferências dos senhores advogados. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 20.996, dígito 27, de 2016, em que são partes Companhia de Bebida das Américas, Ambev, e Carlos Eduardo da Rocha. Então, com a palavra, ilustre relatora, a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, matéria conhecida, eu dou provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança postulada pela impetrante, de forma a assegurar o direito à nomeação da apólice de seguro como garantia nos autos da reclamação trabalhista, número 141.500, dígito 29, e determino que seja oficiado com urgência o juiz titular da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, cientificando-se do teor dessa decisão. Eu só vou fazer uma retificação no dispositivo, que está 2 vezes repetido, garantia, senhor presidente. Então, ficaria assim, apólice de seguro como garantia nos autos, no dispositivo. Perfeito. É só uma questão de redação, e eu estou vendo aqui um erro material, para não, porque aqui repete a palavra garantia. Perfeito. Doutor Eli. Pela empresa recorrente, mantido o voto, apenas o registro da presença. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, feita a retificação, aprovada o voto por unanimidade nos termos proposto pela relatora. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 392, dígito 05 de 2014, em que são partes Edson da Costa Silva e Corpus Diagnósticos Médicos LTDA. Então, com a palavra, novamente, a ilustre relatora ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória interposto pelo autor, Lei número 5.869 de 73, artigo 485, 5º do CPC, cartões de ponta, ausência dos registros, anotações de horário britânico, confissão do preposto, cerceamento de direito de defesa e indeferimento da produção de prova testemunhal. Aqui afirmo que a ação rescisória consiste em instrumento processual voltado à correção de vícios graves na formação da coisa julgada, jamais podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. Aí, assim sendo, quando calcado no artigo 485.5 do CPC de 73, atual 966.5 do novo Código de Processo Civil, deve observar os marcos jurisprudenciais das súmulas 83, 298 e 410 do TST. O indeferimento da produção de provas não importa em cerceamento do direito de defesa, porquanto o magistrado considerou os elementos de convicção constantes no conjunto probatório dos autos suficientes para formar seu convencimento. Ressalta-se que o magistrado possui ampla liberdade diretiva no processo e, na hipótese em exame, decidiu de acordo com o disposto nos artigos 130 e 131 do CPC de 73 e 765 da CLT, como sabemos, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negada a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, súmula 212. No caso, em tela, porém, a questão atinente à forma de extinção do contrato de trabalho, que, segundo a então reclamada, se deu por abandono de emprego, foi solucionada com base na constatação de que a empresa não juntou os autos de cartões pontos do período em que teriam ocorrido as supostas ausências injustificadas do trabalhador. Já a condenação relacionada ao acúmulo de funções ocorreu de confissão do preposto da reclamada por derradeiro, relativamente às horas, consta da decisão rescindendo que os cartões de ponto colacionados aos autos principais considerados inválidos nos termos da súmula 338 do nosso tribunal. Diante desse quadro, por óbvio, a oitiva de testemunhas pela autora seria mesmo inócua para evitar sua condenação. Note-se que a parte autora não demonstra de forma analítica os aspectos de que a produção de prova testemunhal poderia auxiliar no êxito da tese defensiva exposta na reclamação trabalhista, limitando-se a alegar de forma genérica que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova.
Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa do que chegou à Corte de origem na ocasião da prolação do acórdão rescindendo, seria necessário o reexame de fatos e provas, expediente vedado na presente hipótese, no termo da súmula 410. Recurso ordinário a que eu proponho seja negado o provimento. Recurso ordinário em ação rescisória, o item 2, proposto pelo réu, sucumbência da parte autora, honorários advocatício. Conforme jurisprudência da SDI 2, os honorários advocatícios decorrem da simples sucumbência em se tratando de ação rescisória processada e julgada em tribunais da Justiça Especializada. Nessa direção, a súmula 219.2 do TST. Por outro lado, em relação à indenização por perdas e danos relativa ao ressarcimento dos honorários contratuais, a jurisprudência dessa Corte, SDI, tanto a SDI 1 como a SDI 2, orientam-se no sentido de que, em razão da existência de dispositivo legal específico quanto à matéria, artigo 14 da Lei 5.584 de 70, não há que se aplicar de forma subsidiária o disposto nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. Recurso ordinário, que eu conheço e proponho que se dê parcial provimento. Perfeito. Doutor Brito. Com procuração dos autos, gostaria de fazer uso da palavra, senhor presidente. Então, pelo tempo regimental, lhe é concedida. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssima ministra relatora, doutor presidente, eminente representante do órgão ministerial, demais ministros. O tema desta ação rescisória é intrigante e, nada obstante os esclarecimentos apresentados pela eminente ministra relatora, entende a recorrente a necessidade do corte rescisório. E a necessidade do corte rescisório ela é flagrante na medida em que a matéria versada nos autos assim enseja. Para essa finalidade, eu preciso prestar alguns esclarecimentos anteriores. Foi proposta uma reclamação trabalhista, e nessa reclamação trabalhista, a primeira audiência foi adiada pelo magistrado com a seguinte justificativa. Me permitam ler, excelência. Faça adiantado da hora, fato este magistrado encontrar sozinho na vara e, dado o número de diligências, além da complexidade da causa que exige a oitiva de testemunhas, bem como pela necessidade de se imprimir documentos anexados pelo reclamante, redesigne a presente audiência para o dia 17 de abril de 2013. Pois bem, nesse dia 17 de abril de 2013, foram ouvidas as partes e, em seguida, o seguinte: o autor não apresenta testemunha. A reclamada requer a oitiva de sua testemunha, porém, o juiz entende desnecessária a sua oitiva, pelo que indefere o pedido, com os protestos do patrão do reclamado. Posteriormente, foi prolatada a sentença e a empresa foi condenada a pagar R$ 10.900. Dessa sentença, a reclamada recorreu, o reclamante também recorreu. O recurso da reclamada foi improvido, o do reclamante foi provido. A condenação passou de R$ 10.900 para R$ 100 mil. A justificativa da desembargadora relatora, no detalhe, em relação ao abandono de emprego, que é a justa causa, ela diz assim: alega a recorrente que não pode prevalecer a decisão de primeiro grau. Em sua defesa, a recorrente declarou que a justa causa ocorrera por abandono de emprego. Lá pelo meio, mais na frente, ela diz assim: é certo que o abandono de emprego não pode ser presumido, uma vez que não é razoável que o empregado deixe de trabalhar sem qualquer motivo. De fato, tratando-se de contrato de trabalho por prazo indeterminado, pelo princípio da continuidade da relação de emprego, compete à reclamada provar de forma inconteste que a iniciativa de ruptura do pacto foi do reclamante, por ser este o seu ônus neste caso. Muito bem. Em relação às horas extras, na mesma toada, foi deferida horas extras ao reclamante, porque, segundo alegado, a reclamada não teria se desincumbido do ônus de comprovar as suas alegações. E a mesma coisa em relação ao desvio de função e outras matérias. Pois bem, nesse particular, entende a reclamada que data vênia
do entendimento da nobre ministra relatora, que houve flagrante e inconteste cerceamento de defesa, na medida em que a prova testemunhal no processo do trabalho, ela significa a primazia da realidade. Ora, se você não permite à parte produzir a prova que ela entende ser a necessária para justificar uma determinada circunstância, é evidente que você cerceia a defesa. E, nesse particular, inclusive, a própria decisão rescindenda vem de maneira cabal e diz que não houve o cerceamento de defesa alegada porque o juiz teria o livre convencimento motivado e poderia indeferir as provas que entendesse inúteis ao desenvolvimento do processo. Todavia, o indeferimento da prova testemunhal não houve nenhum fundamento, nenhuma justificativa para o indeferimento, simplesmente disse: a prova entende desnecessária a produção da prova. Ora, entende desnecessária por quê? Porque já existe elemento nos autos? Entende desnecessária por quê? Porque a testemunha é suspeita, ou porque a prova é inválida, ou porque já existe documentos nos autos? Não, nada disso foi dito. Nada dito foi acrescentado. Na verdade, entremostra-se com ofuscante nitidez a violação ao artigo 5º 55, que não é desfundamentada e nem genérica. O acórdão rescindendo, de forma clara e específica, se reportou a essa circunstância, inclusive fazendo referência à prova. Não fosse só isso o bastante, o conteúdo da matéria é matéria eminentemente fática, da qual a prova testemunhal no processo do trabalho ela é prevalente, inclusive sob documentos. Essa é a realidade do processo do trabalho. Ora, não permitir à empresa demonstrar o abandono de emprego por meio de testemunha, não permitir à empresa demonstrar jornada de trabalho ou não trabalho em jornada em dia que não há trabalho, ou ainda evitar o reconhecimento de desvio de função sem prova testemunhal, data vênia é cercear a prova. Não fosse só isso, os artigos 818, 3332 do Código de 73, eles dizem que o ônus da prova é da parte que fizer. Ora, o próprio juiz reconheceu a necessidade da prova e praticamente deferiu, adiou a audiência justamente por essa finalidade. Nesse particular, com todas as vênias, não é o caso de nenhuma das súmulas do colendo do TST para evitar o desenvolvimento da ação. Antes, pelo contrário, a necessidade do corte rescisório é tanto maior quando se verifica que a falta da prova ensejou no aumento mais de 10 vezes da condenação, justamente com a justificativa da desembargadora relatora de que a empresa não teria se desincumbido do ônus de provar suas alegações. Ora, mas como provar se a prova testemunhal foi indeferida? Apesar de anteriormente ter sido acatada. Além disso, eminentes julgadores, não é despiciendo trazer à colação precedentes que foram citados no recurso relativamente à matéria, dizendo o seguinte: o indeferimento de prova testemunhal que a parte demonstra ser apta a corroborar suas alegações caracteriza cerceamento de defesa, considerando-se que a faculdade do juiz em avaliar a conveniência das provas não afasta o direito ao contraditório e ampla defesa nos termos do disposto do artigo 5º 55 da Constituição Federal. Esse processo foi da lavra da ministra Adelaide Arantes na 7ª turma. Por outro lado, existem outros precedentes do ministro Guilherme Caputo, no sentido de que a produção de qualquer meio probatório deve preservar sempre a prova em sua inteireza, pois esta servirá também às instâncias superiores, caso seja necessário. Recurso de revista conhecido e provido por maioria. Ora, é evidente que a prova deveria ter sido colhida, a prova deveria ter sido produzida. O direito à prova é uma garantia constitucional que não pode ser tolhida. Por inúmeras vezes, o Supremo Tribunal Federal já proclamou a necessidade
de garantir a produção das provas às partes, pois esta garantia ela está intimamente imbricada ao devido processo legal. Sem prova, como a parte vai provar os seus interesses? Não se trata de reexaminar fatos e provas, nesse caso específico. Os elementos constantes do acórdão recidendo são capazes, de forma cabal e inconteste, a reconhecer a violação do artigo 5º da Constituição, do artigo 333(2), do artigo 818 tem mais da CLT. Um minuto para concluir a sua Eu agradeço, Excelência. Eu vou concluir. No mais, senhores e senhoras ministras, toda a matéria de fundo, ela circunscreve-se a este tema. Não é razoável, não é aceitável e não é jurídico deixar de fazer o corte rescisório. Haja vista que, evidenciado nos autos, com cessa máxima vênia, não só o cabimento da ação rescisória, mas como a sua pertinência, daí porque requer-se a reforma da decisão rescindenda e, no detalhe, para que seja determinada a baixa dos autos para a colheita da prova, observadas as demais formalidades legais e cautelas de estilo. Esses são os termos, senhor presidente, muito agradecido pela deferência. Perfeito. Ministra Maria Helena. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Cândido Barra Monteiro de Brito, que, como sempre, defendeu com brilhantismo o processo por ele patrocinado. O que se busca, o autor, na verdade, como já dito, como já afirmado, é a rescisão desse julgado com base no artigo 4855 do CPC de 73, e dizendo que houve violação dos artigos 5º da Constituição Federal, 818, 820, 821, 845, 848, parágrafo 2º da CLT, 332 e 333, 1 e 2 do CPC de 73. No caso, como já afirmado, o juiz de primeiro grau ele indeferiu a prova testemunhal, entendeu que não seria necessária a produção de prova para a compreensão das pretensões deduzidas em juízo, e eu mantenho meu voto, reafirmando que o indeferimento da produção das provas não importou, não caracterizou, no caso, cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado da causa ele considerou os elementos de convicção constantes no conjunto probatório. Talvez, se não fosse na esfera da ação rescisória, poderia entender de forma diferente, mas como eu estou examinando uma ação rescisória, então eu fico dentro de limites, né, que não são impostos em recurso ordinário, recurso de revista. Mantenho meu voto, senhor presidente. Pergunto se há alguma divergência. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, como foi muito bem esclarecido pela eminente relatora, a questão fundada na violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, se apoia no indeferimento de prova testemunhal que tinha dois objetos. O primeiro, a demonstração da justa causa, e a empresa, em audiência, aludiu à necessidade da referida prova para demonstrar a eventual existência de ato de insubordinação. O reclamante não teria exercido atribuições, tarefas que lhe foram repassadas, mas a tese da defesa era de abandono de emprego. Então, o indeferimento da prova me parece adequado, correto e oportuno. No que concerne às horas extras, diferentemente, me parece, sim, configurada a violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, na medida em que a prova testemunhal foi indeferida e aplicou-se, em seguida, a súmula 338 desta Corte, e na sentença se afirmou ainda a ausência do resgate do ônus subjetivo da prova pela empresa ora recorrente. Significa dizer que se julgou contra a parte detentora do ônus da prova, mas não lhe garantiu a possibilidade da produção da referida prova. É por isso que, com a vênia da eminente relatora, estou votando no sentido de reconhecer a violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, provendo o recurso nesse aspecto. Perfeito. Então, passo a tomar votos. Ministro Emanuel, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente,
Eu vou pedir vênia divergência para acompanhar a relatora. Ministro Lélio. Senhor presidente, peço vista regimental, com notas degravadas e rascunho, inclusive da sustentação oral. Regimental. Perfeito. Então, fica com vista regimental o ministro Lélio Bentes Correia, com notas taquigráficas à sua excelência. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 10.018, dígito 82, de 2013, em que são partes André Luiz da Silveira Marques, Ministério Público do Trabalho da 8ª Região. Então, com a palavra, ilustre relatora ministra Maria Helena Malman. Recurso ordinário também em ação rescisória. Lei 5.869 de 73, homologação de transação judicial, colusão advogado do reclamante no processo matriz e legitimidade para a causa matéria ventilada pelos réus recorrentes. A legitimidade para o processo deve ser aferida abstratamente em status de asserção, vale dizer, levando-se em conta apenas o relato e pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o pedido de desconstituição de sentença homologatória por colusão das partes, artigo 485.3 do CPC de 73, não tem sequer a potencialidade de interferir em qualquer relação jurídica titularizada pelos advogados que representaram as partes no processo matriz. De fato, o capítulo dispositivo da decisão rescindenda não versa sobre qualquer direito ou dever dos advogados que atuaram na causa, mas sim das partes que representaram no processo matriz. A mesma questão foi objeto de intenso debate nessa SDI 2, na sessão do dia 4 de abril de 2017, quando, ao julgar o recurso ordinário 10.022, por maioria, o colegiado manteve a jurisprudência acerca da questão no sentido de que o advogado das partes do processo matriz não são partes legítimas para figurarem em ação rescisória na qual se alega vício de consentimento em acordo homologado. Aqui eu faço referência ao voto do ministro Bresciani, né? E esta matéria já esteve também em matéria idêntica na última sessão. Eu mantenho o meu voto no sentido de que é o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes e, em relação a eles, extinguir o processo sem resolução do mérito. É assim que eu voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Brito. Mantida o entendimento da doutora relatora, só o registro da presença. Feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Ministro Lélio, com a palavra. Na sessão passada, eu pedi vista regimental de 2 processos exatamente sobre a mesma matéria e já estou em fase de conclusão dos votos. Ficaria com vista regimental também e trarei na próxima sessão. Perfeito. Sem falta. Perfeito. Então, vista regimental ao ministro Lélio Bentes Correia, com possibilidade de sustentação oral, caso haja divergência. Obrigado, então, senhor presidente. Ministro Emanuel. Eu rogaria Vossa Excelência para não consignar o voto anterior, do processo anterior. Perfeito. Eu não sabia que o ministro Lélio ia pedir vista e antecipei. Mas como o ministro Lélio vai examinar exatamente o tema da divergência do ministro Douglas, eu prefiro aguardar o retorno da vista do ministro Lélio para poder proferir o meu voto, presidente. Foi exatamente que eu pensei a mesma coisa, tanto que eu nem adiantei o meu voto, porque queria ver aí esse contraste mais aprofundado. Então, eu peço para apregoar o processo anterior para desconsiderar o voto do ministro Emanuel. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 392, dígito 05 de 2014. Então, fica desconsiderado o voto do ministro Emanuel, aguardando-se a vista regimental do ministro Lélio. Muito obrigado, presidente. Então, prosseguimos nas preferências dos senhores advogados. Relatora excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo RO 612.100, dígito 24 de 1998, em que são partes espólio de Mário Soares da Silveira e outros, e Ministério Público do Trabalho da 9ª Região e outros. Então, com a palavra, ilustre relatora, ministra Delaide Miranda Arantes. Senhor presidente,
Analiso primeiramente a pretensão desconstitutiva formulada pela autora, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, em relação à sentença substituída por acórdão. Pretensão rescisória formulada pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, voltada à sentença substituída por acórdão, pedido juridicamente impossível, nos termos da súmula 192, inciso 3, do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse tema, eu conheço e dou o provimento. O segundo tema, pretensão desconstitutiva ajuizada pelo autor, Ministério Público do Trabalho da 9ª Região, ilegitimidade passiva de causa, defesa de interesse público secundário, nesse tema, não obstante a pretensão rescisória apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, fundar-se na defesa do texto legal e constitucional, o que conduziria ao entendimento de estar atuando na defesa da ordem jurídica, consoante o artigo 127 da Constituição Federal, revela-se imprescindível que a atuação seja dirigida a interesse público primário. Na hipótese, tem-se que o objeto da ação recai essencialmente sobre questão patrimonial da administração dos portos e está concentrada na defesa de interesse público secundário. E sustenta ainda que o fato de o processo envolver vultosas quantias financeiras não descaracteriza o grau secundário do interesse público em questão. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário dos réus e, no mérito, dar-lhe provimento para extinguir a ação rescisória ajuizada pela APA, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 6, do Código de Processo Civil de 1973 e da súmula 192, inciso 3, do TST, e para declarar a legitimidade de causa do Ministério Público do Trabalho, extinguindo a ação rescisória por ele ajuizada, sem resolução do mérito, artigo 267, inciso 6, do CPC de 1973. Estipulo custas pelos autores, no importe de R$ 3.638,08, dos quais fica isento o Ministério Público do Trabalho na forma do artigo 790A, 2 da CLT. Honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento na súmula 219.2 do TST e no artigo 20, caput, parágrafo 3º do CPC de 73, dispensado do Ministério Público do Trabalho na forma do artigo 3, inciso 5 da Lei 1060 de 1950 e 98, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC de 2015. É o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Então, por enquanto, há apenas o registro da presença do Dr. Paulo e, se que o Dr. Indalecio quiser fazer uso da palavra, pretende? Excelência, então, pela ordem, justamente em virtude da presença do advogado dos recorridos, sim, se eu poderia fazer a sustentação nesse momento ou após se abrir divergência, então? Eu sei, me parece que vai haver pedido de... Ministro Alberto, Vossa Excelência eventualmente vai pedir vista regimental. Pedirei, senhor presidente, então fazemos as duas sustentações. Pois não. Então, com a palavra, o doutor Paulo Henrique, depois o doutor Indalecio. Obrigado, Excelência. Com lenda à Corte, excelentíssimos senhores ministros, peço vênia para cumprimentá-los novamente, em virtude da análise deste caso que tramitou por tantos anos, inclusive nesse tribunal, e com a diligência especial da ministra Adelaide, resolveu diversas outras questões incidentais que surgiram ao longo do feito, para enfim chegar o momento desse julgamento. Apenas como forma de reforço à própria tese esposada no voto da excelentíssima ministra Adelaide, gostaria de registrar que após a chegada da ação rescisória no TST, o próprio Ministério Público do Trabalho oficiou, mediante parecer ministerial, pedindo a improcedência da ação rescisória aforada, dando razão ao recurso dos ora recorrentes. Ora, se esse fato não produz um efeito processual imediato, tendo em vista a
a divergência ou a diversidade da atuação como custos legis ou como parte, ao menos demonstra a importância dessa manifestação feita pelo Ministério Público do Trabalho, pelo seu subprocurador-geral, já nos autos da ação rescisória. E nesses termos, ele menciona, inclusive, o seguinte: a ação rescisória por ofensa literal à disposição de lei justifica a rescisão do julgado somente quando a lei tiver tido por definida, ofendida em sua literalidade, conforme, aliás, a expressão do artigo 485.5 do CPC. Não é ofendida dessa forma quando o acórdão rescindendo, dentre as interpretações possíveis, elege uma delas e a interpretação feita não destoa da literalidade do texto legal. E é exatamente o caso. A ação rescisória, digamos assim, foi ajuizada em 98, mas o acórdão que foi proferido e que era o acórdão rescindendo é de 92. Ou seja, a sentença é de 92, basicamente 4 anos após a vigência da Constituição Federal, que tratou da igualdade dos trabalhadores avulsos e do empregado com vínculo. Mais ou menos 6 anos após a vigência da Constituição, foi proferido o acórdão. Só por esse dado temporal é possível se inferir que qualquer uma das interpretações possíveis seria uma interpretação razoável, como de fato foi. O direito de fundo aqui é a igualdade do trabalhador avulso naquilo que fosse compatível. E de todos os direitos postulados naquela ação, foram reconhecidos basicamente 2, adicional de risco e produtividade. Ou seja, não se sustenta a ação rescisória realmente pela questão da violação literal do texto de lei. Nesse sentido, a súmula 83, inciso 1º, reforça a questão da interpretação razoável. Não há dúvida também, excelências, que a ação, como são 2 autores da ação rescisória, é importante repisar isso, a ação da APA é, de fato, como expôs a excelentíssima ministra, dirigida contra a sentença. Ela coloca expressamente: cumpridos os trâmites legais, postula ser julgado procedente o pedido aqui deduzido, culminando esse douto sentença por desconstituir a R-sentença, a R-decisão passada em julgado na RT 636 de 90 e demais que a ela foram reunidos, porque eram processos de ações plurimas, oriundas da Junta de Conciliação e Julgamento de Paranaguá. Ou seja, artigo 512 do CPC antigo, 1008 do atual, claríssimo que a sentença foi o objeto do corte de rescisória e não o acórdão que a substituiu. Nesse sentido, com certeza, também não poderia subsistir a pretensão rescisória. O outro tópico, que certamente poderá ser abordado pelo meu nobre colega nesse sentido, é a questão do julgamento além do pedido. Ora, a própria contestação da ação trabalhista na época disse o seguinte: pretende os reclamantes, ainda que não sejam considerados empregados, tenham deferidos os pedidos que alinham em sua inicial, porque, sendo avulsos, teriam igualdade de direitos com os efetivos, de acordo com o artigo 7º, inciso 34 da Constituição. Ou seja, a própria defesa reconhece que existia o pleito dentre os pleitos elencados na ação trabalhista originária. E mais, em se tratando de um pedido que justamente busca a equiparação de direitos específicos do avulso com o empregado efetivo, é absolutamente irrelevante para a análise desta questão ter vínculo ou não ter vínculo, porque justamente a equiparação prevista no inciso 34 do artigo 7º. Portanto, em que pese ter havido pedido de vínculo, também o foi de forma independente, autônoma e não acessória, como colocando a pretensão rescisória, foi feito o pedido e, assim como tal, deferido na época pela palavra do hoje renomado jurista Luiz Eduardo Gunter. Nesse sentido, excelências, pede os recorrentes que seja acompanhado efetivamente o voto da excelentíssima ministra Adelaídes, que com maestria descreveu e colocou o processo no seu devido lugar, nos trilhos, fazendo extinção do feito e julgando improcedente a ação rescisória. Obrigado. Perfeito. Doutor Indalécio. Senhor presidente, ministro Ives Gander,
digníssimo representante do Ministério Público, Dr. Jefferson, excelentíssimas ministras, senhores ministros, eu vou pedir vênia à eminente relatora, que sempre é muito educada, muito afável quando recebe os advogados em seu gabinete, mas efetivamente aqui este processo, senhor presidente, é recheado de equívocos, e graves equívocos. Primeiro que os empregados avulsos, como os senhores bem sabem, eles não trabalham fixo para A, B ou C. Eles hoje trabalham para um operador, amanhã para outro, e assim eles ficam numa lista de espera. Na época eles eram aglutinados pelo sindicato. O sindicato é que pagava eles. Agora, como é que vai se condenar um operador? Não é parte legítima. Esses mesmos que estão no processo, que muitos já faleceram, porque o processo é antigo, eles trabalharam para vários outros operadores, né? Não há um trabalho fixo para um operador. Então, o Porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto do país, era a parte legítima para responder por esse processo. A toda evidência, quem teria que responder na época era o sindicato. Hoje, o órgão gestor de mão de obra, como os senhores sabem. Não houve em nenhum momento, senhor presidente e senhores ministros, pedido de rescisão da sentença. Em nenhum momento. Isso, como diz o acordo recorrido, seria um exagero enorme admitir isso, porque juntou-se o acordo para rescisão, veio aos autos o acordo para rescisão. Em várias passagens da petição inicial da rescisória, há referência expressa ao acordo. Em várias passagens, a referência expressa ao acordo. Em nenhum momento fala em rescisão de sentença. Eu até trouxe aqui e peço vênia para ler o que diz o arremate aqui da petição inicial. Cumprido os trâmites legais, postula ser julgado procedente o pedido aqui deduzido, culminando esse douto juízo por desconstituir a respeitável decisão passada em julgado no processo tal. Ora, qual é a decisão que passou em julgado? Evidente que é um acordo, isso nem precisava dizer, porque é regra de processo. Os senhores que são processualistas sabem que o acordo substitui a sentença. Isso está muito claro. O que passou em julgado no mérito foi o acordo, e isso está bem posto no processo. Seria, com todo o respeito, mais uma vez, a nobre relatora, seria uma filigrana exagerada, como acentuou o acordo recorrido. De outro modo, esse processo foi pedido vínculo de emprego. Até porque, se não fosse pedido vínculo de emprego, não havia como solicitar essas parcelas de adicional de risco, adicional de produtividade, que são próprias dos servidores dos portos organizados. Ministro Emanuel, tem inclusive um acordo aqui que eu transcrevo da palavra de Vossa Excelência, outro também da palavra do ministro Levenhag, que deixa muito claro isso, que não são devidos para os avulsos, salvo você, numa negociação coletiva, isso fosse ensejado, esse direito a eles. Porque eles trabalham hora para um, hora para outro. Então, houve, evidentemente, julgamento extra petita. Porque, na medida em que se afastou o vínculo de emprego, não poderia se conceder esses direitos, porque o pressuposto do pedido era o reconhecimento do vínculo de emprego. Rejeitado o vínculo de emprego, não houve nenhum pedido alternativo, não haveria como avançar, e o juiz avançou. Então, houve, sim, violação aos 122 e 460 do CPC. E no mérito, senhor presidente, como acabei de dizer,
Os avulsos, eles não são fixos, eles trabalham para vários operadores de portos. Agora, atribuir a um operador esta condenação, que já passa de 600 milhões, isso é um absurdo, né? Porque foram parcelas vencidas e vincendas, vejam os senhores, parcelas vencidas e vincendas, pode isso? Mas, com todo respeito, isso é uma aberração jurídica. Não pode, senhores ministros, não é possível isso. Não é possível consagrar um equívoco dessa magnitude. Eu peço vênia, senhor presidente, só para ler aqui um acordo do ministro Emanuel, que deixa muito acentuado, que ele diz... Primeiro, ele diz que não se identifica violação ao artigo 7º da Constituição, esse que supostamente equiparava, né? Pois é necessário lembrar que a Lei 4.060 foi editada em 65, portanto, muito antes do advento da atual Constituição Federal, tendo restrita aplicação consoante o artigo 19, aos servidores sujeitos ao regime dos estatutos dos funcionários públicos estaduais, federais, estaduais e municipais. Além disso, a igualdade assegurada no inciso 34 do artigo 7º, por seu conteúdo genérico, aplica-se aos próprios direitos assegurados ao longo do artigo 7. Ou seja, essa generalidade de direitos, mas nunca esses direitos que são específicos dos portos organizados. Na mesma linha, tem aqui um acordo do ministro Levenhage, extenso, né? Na mesma linha também. E trago aqui também a colação o pronunciamento, um estudo, um comentário do saudoso ministro Sequim, que ele diz, ora, o inciso 34 do artigo 7, refere-se ele, ora em exame, preceitua a igualdade de direito entre os trabalhadores avulsos e empregados. Trata-se de mera fantasia inserida na Constituição. A isonomia há que ser respeitada no que couber, pois a norma jurídica não tem o condão de solucionar o impossível, diz ele. Está aqui a palavra dele. Então, esses três abalizados pronunciamentos põem bem a evidência que, no mérito, eles não têm esse direito, senhor presidente. Pronunciamento do ministro Emanuel, do ministro Levenhage, o Susequim, nosso saudoso Susequim, Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Foi, senhor presidente, um equívoco muito grande o acordo recorrido que acolheu a rescisória por unanimidade, senhor presidente. É muito minucioso em todos os itens, rejeitando todas essas preliminares que foram aduzidas e, no mérito, deixando enfatizado que, efetivamente, o regime dos trabalhadores avulsos é diferente. Não pode equiparar. Como é que vai equiparar? Aonde vamos parar desse jeito? Com parcelas vencidas e vincendas? Não é possível. Se hoje eles trabalham para A, amanhã para B, depois para C, muitos nem trabalham, porque eles ficam na expectativa de serem chamados. Eles eram disciplinados pelo sindicato, hoje pelo órgão gestor de mão de obra, né? É esse o órgão que disciplina o trabalho deles, que paga eles, não é o operador que paga. São essas as considerações que eu faço, na esperança, inclusive, que a nobre relatora, depois de ouvir os seus colegas, que sempre é reconhecido o seu bom senso, né, reconsidere o seu voto, porque isso é muito grave, eminente relatora, muito grave. E eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ouvir com muita atenção o voto de seus colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Ministra Adelaide, com a palavra. Eu quero, senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentar os nobres advogados, o doutor Indalécio e o doutor Elcio, nas pessoas de quem cumprimento a todos os advogados trabalhistas pela passagem do Dia do Advogado. Eu
ouvindo atentamente as duas sustentações da tribuna e referindo-me mais particularmente aos argumentos do doutor Indalécio, que é quem pretende a modificação do voto desta relatora, eu quero dizer, doutor Indalécio, que eu fico com uma certa tranquilidade pelo julgamento em colegiado, né? Eu, naturalmente, que vou colocar para todo o colegiado o meu voto acrescido dos argumentos que vieram da tribuna. E acrescento que, em meu voto de 12 laudas, eu analiso cada um dos pontos abordados da tribuna e trago precedentes desta SDI 2, acórdão da lavra do ministro Emanuel Pereira, e pondero que, considerando que a autora indica expressamente a pretensão de rescisão da sentença, que foi substituída por acórdão proferido pelo Tribunal Regional, e, em virtude do processo achar-se submetido à regulação do CPC de 1973, tem-se a impossibilidade jurídica do pedido. Sorte diferente provavelmente teria caso se desse apreciação de matéria sob a égide do novo Código de Processo Civil de 2015. Eu peço vênia e mantenho o meu voto e coloco para Vossa Excelência, senhor presidente. Perfeito. Pergunto se há divergência. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, eu observei ainda há pouco que o voto divergente que havia elaborado não foi disponibilizado no sistema. Peço escusas aos eminentes ministros em razão dessa circunstância, mas eu peço à eminente relatora todas as vênias para dissentir. Sua Excelência, num voto detalhado e analítico, propõe o provimento do recurso dos réus para, num primeiro momento, extinguir a ação rescisória proposta pela APA, sem resolução do mérito, considerando que houve a indicação equivocada da decisão rescindenda. Segundo considera Sua Excelência, teria sido apontada a sentença que fora substituída pelo acórdão. Num segundo instante, Sua Excelência igualmente proveu o recurso dos réus para afirmar a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho e, assim, extinguir também esta segunda rescisória que foi reunida para julgamento conjunto no âmbito do egrégio 9º Regional. No voto dissonante que estou oferecendo à apreciação do colegiado, eu estou propondo a rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. E o faço não sem deixar de reconhecer que a petição inicial, com todas as vênias, não foi subscrita pelo ilustre advogado que representa neste ato o autor da ação rescisória. Esta petição inicial foi elaborada de forma relativamente confusa, ora indicando trechos da sentença, ora aludindo a passagens do acórdão regional. Essa circunstância justificou a arguição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e apenas em razões finais, peça que agora sim foi subscrita pelo advogado que neste ato representa a autora, pretendeu-se dissipar aquela dúvida em torno de qual seria efetivamente a decisão objeto da presente ação rescisória. O fato é que a proposição da eminente relatora não é de todo desarrazoada. A inicial, com todas as vênias, foi elaborada de forma confusa e isso justificou a prefacial, justificou o enfrentamento da matéria no âmbito do próprio 9º Regional. 9º Regional que, inclusive, considera que a decisão rescindenda teria sido, sim, a sentença e não o acórdão. Mas, num esforço interpretativo, acabou superando a questão, como dito da tribuna, considerando tratar-se de formalismo exagerado a resolução de uma questão como essa pela mera extinção pela impossibilidade jurídica do pedido, decorrente do erro de alvo presente na petição inicial desta ação rescisória. Chama a atenção, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, a forma como o pedido foi deduzido. Está dito, aspas, cumpridos os trâmites legais próprios, postula seja julgado procedente o pedido aqui deduzido, culminando esse douto juízo por desconstituir a respeitável decisão passada em julgado na reclamação trabalhista 636/90 e demais que a ela foram reunidas, vírgula, oriunda da Junta de Conciliação e Julgamento de Paranaguá, Paraná, vírgula, com a sua absolvição total
da condenação lá definida, impondo aos réus as cominações legais devidas neste processo. Na forma do artigo 512 do CPC de 73, nós sabemos, o artigo 512 preconiza o chamado princípio da substituição. É evidente que as decisões posteriores que enfrentam o mérito, o conteúdo da celeuma, da controvérsia, substituem as antecedentes, ainda que desprovidos os recursos. E os réus, no caso dos autos, como o regional registra, os próprios réus reconheceram a existência de pedido de rescisão do acórdão em meio à fundamentação do pedido na petição inicial. Isso está assentado no próprio acórdão recorrido. Considero, senhor presidente, que ainda que existisse dúvida razoável acerca da real decisão censurada na presente rescisória, em face da referência ora à sentença, ora ao acórdão, razoável seria que o juízo regional convertesse o julgamento em diligência e não propusesse a extinção do processo sem resolução do mérito. Chama a atenção, presidente, que o pedido foi elaborado de forma objetiva, no sentido de que fosse rescindida a decisão passada em julgado na reclamação trabalhista 636 de 90. E a decisão passada em julgado nesta reclamação é o acórdão e não a sentença proferida em primeiro lugar. A melhor leitura da peça inicial dessa rescisória revela, portanto, que a reclamação trabalhista 636 de 90, oriunda da Junta de Conciliação de Paranaguá, não necessariamente a decisão rescindenda, a inserção de vírgula após a indicação do número do feito, com o propósito de inserir o aposto especificativo relativo ao órgão judiciário, afasta a possibilidade de se entender que a decisão referida pelo autor fosse a originária do órgão jurisdicional monocrático. Diversamente, sem a indicação da aludida vírgula, não haveria dúvidas de que a decisão seria originária da mencionada junta, como sustentam os réus. Senhor presidente, este é um daqueles casos que deve servir de exemplo para os alunos que estão aqui no tribunal. A necessária observância da melhor técnica processual evita dúvidas, evita situações como esta, em que uma questão de magnitude econômica anunciada da tribuna como tocando em algo superior a 600 milhões de reais, possa vir a ser resolvida essa questão por uma solução processual, uma decisão extintiva do processo sem resolução do mérito, pelo erro aparente sustentado pelos réus na indicação de qual seria a decisão objeto da presente ação rescisória. Seja como for, presidente, e sem deixar de anotar que a questão não é desarrazoada, que a petição inicial foi elaborada de forma confusa e data vênia, eu estou pedindo vênia à eminente relatora para desprover o recurso, rejeitando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. É o meu voto. Perfeito. Eu sei que o ministro Alberto Bresciani pretende perder de vista. Pergunto se algum colega quer adiantar o voto. Eu só vou, como não sei se estarei efetivamente presidindo a sessão no dia que voltar, e já estando convencido em relação à questão de se é ou não a sentença que foi apontada como rescindenda, com todas as vênias da ministra Adelaide, e também, de certa forma, comungando das certas críticas feitas pelo ministro Douglas à peça inicial, o que eu sinto muitas vezes, e que nós já vimos várias vezes acontecer na SDI 2, a parte está em dúvida, ela mesma, qual que é a decisão rescindenda. Às vezes está em dúvida sobre como o juiz vai interpretar. Se vai achar que é a sentença, se é o acórdão. Então, para não ficar, vamos dizer assim, fazendo uma afirmação categórica que depois possa ser considerada a seu desfavor, faz como foi feita na decisão, na petição inicial. Não diz claramente qual é, se a sentença ou acórdão. Diz a decisão transitada em julgado, deixando a nós o deslinde da dúvida. Só que, como também foi muito bem colocado na tribuna,
a decisão transitada em julgado, se há substituição da sentença pelo acórdão, é lógico que é o acórdão, que é a decisão rescindenda. Só que, como foi bem lembrado também pelo ministro Douglas, a própria petição inicial, uma hora fala na sentença, outra hora fala no acórdão. Só que, realmente, até a forma como foi colocado o pedido, se pede a rescisão da decisão transitada em julgado, realmente a decisão que transitou em julgado foi aquela que substituiu a sentença. Então, por essa razão, e tendo em vista também, como foi muito bem colocado pelo ministro Douglas, a importância da matéria, que eu também vou pedir a máxima vênia à ministra Adelaide, que aqui foi bastante rigorosa no sentido de levar em consideração as dubiedades da petição inicial, mas, ao mesmo tempo, entendo que, nesse caso, nós temos que também caminhar pela forma como foi formulado e finalmente o pedido, e se interpretarmos no sentido de que há substituição da sentença pelo acórdão, a decisão rescindenda que foi pedida foi aquela que transitou em julgado. Então, eu, pedindo vênia à relatora, voto com a divergência. E fica o ministro Alberto com vista regimental? Se me convencer do contrário, eu também posso reformular meu voto. Presidente. Quem pediu a palavra? Gostaria de pedir a palavra para uma questão de fato. Questão de fato. De questão de fato em relação à assertiva colocada, se o doutor me permitir. Como bem lembrou o eminente ministro Douglas, a questão técnica é importante que seja analisada. E apenas para esclarecer para quem não teve à vista nesse momento do texto que foi colocado no pedido rescisório, fala da decisão passada em julgado oriunda da Junta de Conciliação e Julgamento de Paranaguá e demais a que elas foram reunidas. Se tivesse um S, seriam oriundas as reclamatórias apensas, mas como é oriunda, não há outra interpretação possível, não há dúvida possível. A decisão passada a decisão oriunda da Junta de Conciliação. Só existe uma decisão que provém de Junta de Conciliação, é sentença, não é acórdão. Obrigado. Perfeito. Então, senhor presidente, fica só um esclarecimento em face ao que foi dito. Se for de fato, com a palavra. Isto que o meu eminente colega falou está no corpo da fundamentação. Na conclusão, não. Na conclusão, como disse o ministro Douglas, está bem claro, a rescisão passada em julgado no processo, decisão no processo tal. Que aí, ex legis, evidente que é o 520 que estava jurídica. Obrigado. Era só questão de fato de o que foi escrito no contexto total da petição e o que estava na conclusão. Então, fica com vista regimental e notas taquigráficas, ministro Alberto Bresciani. Vamos pediria notas também, senhor presidente. Notas taquigráficas ao ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, também quero notas. Também a ministra Maria Helena Malma. Mais alguém? E a ministra Adelaide Miranda Arantes. Inclusive da sustentação. Inclusive da sustentação. Inclusive da sustentação. Então, vamos ao próximo. Senhor presidente, como eu tenho obrigação de acompanhar esse processo, se fosse possível saber em que data ele voltará. Olha, aí não sei. Aí depende totalmente revisor, do vistor. Então, eu pediria gentileza se Vossa Excelência pudesse, através da sua assessoria, comunicar ao meu escritório. Entrar em contato, o que se faz, geralmente. O escritório entra em contato para saber se vai ser colocado, trazido de novo. Tá bom. Então, vamos prosseguir, então. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Processo, ação rescisória 56.182, dígito 35 de 2010. Em que são partes Márcio de Souza Savas e Caixa Econômica Federal. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, cuida-se de rescisória ajuizada por Márcio Souza Savas, calcada exclusivamente no inciso 5º
do artigo 485 do CPC de 73, pretendendo desconstituição de acórdão proferido pela sexta turma dessa Corte, que deu provimento ao recurso de revista do reclamante e afastou seu enquadramento na exceção do artigo 224, parágrafo 2º da CLD, e condenou a então reclamada ao pagamento das horas extraordinárias que excederam a cesta diária, determinando ainda a compensação destas com a gratificação de função. Aponta a violação dos artigos 128, 300 do CPC de 73 e 767 da CLT. Contestação, razões finais, Ministério Público. Essa ação rescisória é regida pelo Código de 73, há preliminares arguídas relativas ao depósito prévio, justiça gratuita de desnecessidade de recolhimento, a que aplico a nossas OJs 304 e 331 da SDI 1 e concedo o benefício da justiça gratuita, dispensando o recolhimento do depósito. Quanto à inépcia, também afasto em fundamentação e demonstra efetivamente que a ação deduz de forma clara a causa de pedir, a narração dos fatos e o pedido. Por sua vez, também inaplicável ao caso o entendimento das OJ 101 e 123 da STI 2, uma vez que dizem respeito à pretensão rescisória calcada em violação de coisa julgada, consagrada no artigo 535 da Constituição Federal, sendo que, no caso, se discute violação dos artigos 128 e 300 do CPC e 767 da CLT. De igual forma, também não vislumbro incidência da súmula 422, porquanto a ação deduz de forma clara e precisa os fundamentos e os pedidos. Então, rejeitando as preliminares, eu estou entendendo cabível a rescisória. Quanto ao mérito, diz respeito a horas extraordinárias, compensação, julgamento extra petita, violação de lei. De forma resumida, eu digo no meu voto que, pela dicção do artigo 128, o julgador deve ater-se aos limites da litis contestável, sendo-lhe defeso deferir o que não foi pedido pelas partes sob pena de violência ao dispositivo legal. No caso, a reclamada, em sede de defesa e de reconvenção, formulou pedido de compensação dos valores já pagos sob o mesmo título e de restituição das diferenças apuradas entre a remuneração paga ao reclamante e os empregados que exercem a mesma função com jornada de 6 horas. Assim, o acórdão rescindendo, ao deferir a compensação da gratificação de função percebida pelo reclamante, violou o disposto no mencionado dispositivo legal. Tratando-se de pedido de corte rescisório por julgamento extra petita, prescindível pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento. Aliás, é objeto da nossa súmula 298, inciso 5. A constatação de violação do referido dispositivo decorre do cotejo da pretensão deduzida pelas partes com aquela deferida, prescindindo de reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda, de forma que não incide o óbice da súmula 410. Nesse sentido, eu estou dando provimento para julgar procedente a pretensão rescisória por violação do artigo 128 do CPC de 73, rescindindo parcialmente o acordo proferido pela sexta turma deste tribunal nos autos da reclamação trabalhista 518-640, dígito 82 de 2005, na parte que determinou a compensação da gratificação de função percebida e, em juízo rescisório, determinar a restituição reclamada das diferenças apuradas entre a remuneração paga ao reclamante e aquela paga aos empregados que exercem a mesma função com jornada de 6 horas e seus respectivos reflexos, compensando tais valores com as horas extraordinárias e reflexos deferidos no acórdão rescindendo. Condena-se a réu ao pagamento de custas no importe de R$ 800 e de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa. Esse é meu voto. Então, essa ação rescisória originária tem revisor, ministro Alberto. Como vota, Vossa Excelência, acompanhando o relator? Doutor Pedro, apenas o registro, né? Excelência, pelo recorrente. Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo-se decidido os termos votos do relator. Vamos ao próximo. Relator Excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 440, dígito 74 de 2016, em que são partes Manpower, Staffing LTDA e Jaqueline Batista dos Santos e outro. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, esse processo versa sobre a estabilidade da gestante trabalhadora temporária.
Eu sei que a matéria é objeto de incidente, já suscitado no âmbito da SDI1, já foi discutida também no âmbito desta subseção, mas em homenagem à doutora que se desloca a Brasília, eu profiro o meu voto com a certeza de que posso retirar posteriormente ou submeter a minha proposta a algum pedido de vista dos colegas. Mas o processo oriundo da 5ª Região, que julgou procedente a pretensão rescisória. Como antes disse, a matéria de fundo é a estabilidade da gestante trabalhadora temporária. O regional, ao julgar a ação rescisória, calcou-se no quanto posto no artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias e na súmula 244 desta Corte. A minha compreensão segue no mesmo sentido trilhado pela Corte de origem, no mesmo sentido e objetivando a mesma violação, eu colaciono precedentes da 3ª turma, da 7ª turma, precedente da 3ª turma do ministro Maurício Godinho, da 7ª turma do ministro Vieira de Mello, da 4ª turma do ministro Dallazen, da 5ª do ministro Barros Levenhagen, da 2ª da ministra Maria Helena Malma, e a proposta, em resumo, segue no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutora Carina, nós tivemos discussão na SDI1 na semana passada, né, ministro Emanuel estava presente, e suspendemos os processos exatamente porque houve a discussão entre a decisão do Supremo se aplicaria a caso de trabalho de contrato temporário, né? E foi acolhida a proposta de um incidente de assunção de competência. Então, o que significa? Essa matéria vai ser levada ao Pleno. Então, podemos até ouvir uma sustentação oral de Vossa Senhoria, mas, quer dizer, a matéria já realmente está suspensa e vai ser julgada no Pleno. Perfeito. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui. Tenho tentado estar nessa casa justamente para tratar com os senhores um pouquinho sobre o tema. Estive na semana passada aqui, visitei o gabinete de alguns dos senhores na segunda e na terça-feira, justamente para tratar. Falei com o chefe de gabinete do excelentíssimo Dr. Manuel e alguns outros dos senhores aqui presentes, o próprio chefe de gabinete do senhor. Eu não consegui estar pessoalmente com a maioria dos senhores, e por essa razão eu gostaria de poder expressar algumas linhas relacionadas a essa questão. O tempo regimental lhe é concedido a palavra. É possível. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Eu cumprimento na pessoa do ilustre presidente, ilustre representante do Ministério Público, os senhores ministros e as senhoras ministras aqui presentes. Também a participação especial de uma universidade aqui nesse tribunal, nessa data de hoje. Me parece bastante importante essas questões que são trazidas e que a gente pode notar o crescimento e a seriedade com que o Poder Judiciário trabalhista trata das questões que lhe são colocadas, né? Nós temos um Poder Judiciário, muitas vezes, no banco da universidade, no começo da nossa vida acadêmica, se depara com o direito do trabalho como sendo algo em que existe uma proteção excessiva ao trabalhador, né? E hoje a gente entende que a Justiça do Trabalho passa por um procedimento de mentora e de verdadeira gestora ou de análise, aquela que vai dar a palavra final das relações de trabalho. Não necessariamente apenas um órgão que está aqui para validar questões relacionadas aos trabalhadores, né? Aqueles que exercem as atividades no âmbito da relação de trabalho. E esse é um ponto que me parece importante. Faço questão de dizer essas palavras aos senhores, porque sou mulher e estou aqui combatendo a estabilidade proclamada na súmula 244 do TST. Na verdade, nessa rescisória, em particular, antes da questão de fundo, que o relator brilhantemente colocou, nós tínhamos ainda a questão processual
pessoal, que eu cumprimento a ministra Maria Helena, tratando já de começo, né, da importância de que essa seção 2, para os estudantes que aqui estão, tratam de ações rescisórias que eminentemente cuidariam de questões processuais inicialmente para depois ingressar no mérito. Essa ação me parece que ela já tinha problemas processuais, a exemplo do que nós conversamos há um pouco antes aqui nesse outro recurso que os senhores acabaram de julgar. A parte aqui fundamenta a sua rescisória no 966 do novo CPC, nos itens, no inciso 5º e no inciso 7º, e me parece que eles não conseguiram fazer a prova dessas questões. Esse era um primeiro ponto só. De qualquer forma, como os senhores colocaram, né, o tema já está reservado para discussão no pleno, e eu realmente só gostaria de deixar registrado essa questão de que a súmula 244, com a nova edição formulada por ela em 2012, não me parece ter enfrentado o tema do contrato de trabalho temporário, que é aquele expresso na Lei 6.019, uma lei de 1974, e que estabelece a mão de obra precária no nosso território, né? Nós temos uma decisão da primeira turma, proferida, salvo engano, peço vênia para confirmar a data, em 20 de maio de 2016, recentemente, depois, portanto, da nova formatação que foi trazida para a súmula 244, na qual, no inciso 3º, se interpreta que a estabilidade de gestante é aplicada, inclusive, nos contratos por prazo determinado. Então, tem sido esta toada de aplicação no judiciário de primeira instância de modo geral. Né? Nós temos conseguido, com base nessa reflexão feita pela primeira turma, né, inclusive na figura do Dr. Lélio, que compõe a primeira turma... Só registro que o tratamento protocolar aos membros do tribunal é de ministro. Claro, os ministros... Mas continua a sustentação. Obrigada, excelentíssimo presidente. Então, os ministros aqui presentes, na figura do ministro Lélio, os ministros da primeira turma entenderam pela incompatibilidade da súmula 244 perante os contratos de trabalho da Lei 6.019. Então, há uma certa particularidade nos contratos dessa norma, né? Não são contratos por prazo determinado, especificamente como prevê a CLT no 443. O que nós temos lá na 6.019, que hoje me parece até será tratada com mais detalhe e com mais cuidado, especialmente na primeira instância, né? No momento de se julgar, porque houve a inserção, inclusive, da terceirização no bojo dessa lei, né? Agora a Lei 6.019 não tratará apenas da mão de obra temporária, mas terá ainda sob o seu crivo a análise de questões que envolvem a terceirização. Então, me parece que talvez algumas minúcias desse contrato diferente no nosso dia a dia possam ser melhores de forma mais cuidadosa, cotejado. A questão é exatamente essa. Este contrato de trabalho dessa moça que postulava estabilidade foi uma temporária contratada para atuar por situação extraordinária de trabalho, já que a Lei 6.019 prevê duas formas de atuação. Você pode substituir, né, o empresário poderá buscar no mercado uma mão de obra temporária para substituir o seu quadro permanente. Então, se ele tiver uma gestante, por exemplo, que entre em licença maternidade, ele pode buscar alguém para cobrir momentaneamente aquele posto. Ou ainda, se alguém dos seus quadros adoeceu, ele poderia substituir momentaneamente por um temporário. E ainda, se ele tiver aquele excesso de demanda. Foi, inclusive, corrigido esse texto, né, agora com a legislação de março, e passou a dizer se houver uma demanda complementar. Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, o Grande Prêmio do Brasil, né, aquele circuito que nós temos automotivo, que ocorre em Interlagos, via de regra, num final de semana. É possível para os organizadores daquele evento contratarem mão de obra temporária para trabalhar um final de semana, 3 dias? É possível. Eles vão assegurar a esses trabalhadores fundo de garantia, os proporcionais de férias, de 13º, sem problema nenhum. Se houver naquele final de semana uma mulher que engravide, a interpretação que tem se dado é que essa pessoa posteriormente poderia postular na Justiça do Trabalho e ela conseguiria a estabilidade gestacional, que é aquela concedida de 5 meses após o período de nascimento do bebê. Então, ela teria uma gestação de 9 meses, mais uma estabilidade de 5 meses. Teríamos uma realidade de 14 meses de estabilidade para esta profissional que foi chamada para cobrir o evento do Grande Prêmio do Brasil por 3 dias. É claro que esse é um exemplo extremo, né?
né, de 3 dias. Mas a verdade é, esta empresa a qual eu represento é uma empresa tipicamente de fornecimento de mão de obra temporária. Foi ela que colocou muitos postos de trabalho na campanha que tivemos agora no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, em tantos eventos esportivos que acontecem pelo país, as demandas de Páscoa, de Natal, do Dia dos Pais, que tivemos domingo agora, do Dia das Mães. O comércio e a indústria é fomentado por essa sazonalidade, né? E essas demandas que ocorrem na sazonalidade, elas se valem deste contrato da 6.019. O que eu acho precioso que a gente pudesse avaliar, e eu estarei certamente representando os interesses do meu cliente de perto dessas discussões que serão trazidas aqui nessa corte sobre o tema, dado a questão acadêmica, né? Eu estou também discutindo academicamente essas questões. Me parece bastante salutar e importante avaliarmos a importância dessa mão de obra temporária e se de fato os modelos de estabilidade de qualquer delas, tanto a gestacional quanto as outras formas de estabilidade, se eles são compatíveis com esse modelo temporário. Justamente por esse cenário de sazonalidade que a lei prevê para essa realidade. Então, nós temos uma série de questões que vão envolver a mão de obra temporária. Acho que o legislador caminhou bem em cuidar de que a mão de obra temporária tem que estar abarcada por uma empresa intermediadora séria. Nós tivemos, Brasil afora, muitos problemas com isso, né? Empresas, inclusive pessoas físicas, poderiam intermediar essa mão de obra no passado. A lei agora, recentemente, em 31 de março, corrigiu essa disparidade. Então, nós temos aí como quem são as empresas que colocam essa mão de obra temporária, né, no mercado, trazendo um pouco mais de robustez, talvez, para essas figuras. Agora, me parece que ainda o tema da estabilidade pautado são tão somente no que a súmula coloca, né, no 244, no inciso 3º da súmula, talvez não esteja em consonância absoluta com este modelo. Especialmente, e eu gostaria disso acentuar aqui antes de agradecê-los pela oportunidade mais uma vez na tribuna. Os contratos da Lei 6.019 não são contratos por prazo determinado. Eles são contratos com prazos estabelecidos, né? Nós temos a norma 6.019 previa a duração desses contratos por até 3 meses. Recentemente ela foi alterada para a nomenclatura de até 180 dias. Então eu posso ter um contrato de mão de obra temporária. Tem mais 1 minuto para concluir. Perfeito, obrigada, Excelência, já estou encerrando. Então eu tenho na mão de obra temporária a possibilidade de estabelecer contratos de duração de até 180, não que ele durará 180, ele poderá durar 2, 3, 5, 10, 15, enquanto perdurar aquela necessidade extraordinária, aquela demanda especial, ou mesmo a substituição. No modelo da substituição, até o prazo consegue ser mais determinado, porque ele vai cobrir alguma licença, alguma coisa assim. Mas ele não é especificamente o modelo de prazo determinado que a gente tem no 443 da CLT. Daí, dentro dessa premissa, a gente passa, então, a uma série de outras questões. Apenas por arremate, colocar que no pacto temporário nós também não temos dispensa arbitrária. Quando ele rompe e o temporário que assumiu aquele contrato e que se vinculou àquele modelo contratual sabia disso. Não há justa causa, né? Não há demissão ou dispensa arbitrária por parte do empregador. São essas as razões. Agradeço a oportunidade nessa manhã e um bom dia a todos. Perfeito. Então fica suspenso o processo, aguardando na secretaria até o julgamento do incidente de assunção de competência pelo Pleno. Ministro Senhor presidente, Vossa Excelência permite apenas, em virtude da brilhante sustentação oral, sem nenhum desdouro ao que foi colocado, só um esclarecimento de fato que, efetivamente, a primeira turma tem decidido no sentido que a ilustre advogada mencionou, com o meu voto vencido. A matéria é efetivamente polêmica e vai ser muito interessante debatê-la no âmbito desse incidente de assunção de competência que foi suscitado na SDI 1. Perfeito. Então, fica suspenso, aguardando o deslinde do incidente de assunção de competência na Secretaria da SDI 2. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo AIRO 10.713, dígito 69 de 2016, em que são partes Geraldo César Franco e Banco Santander Brasil S.A. e outros. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, muito rapidamente, agravo de instrumento. Agravante sustenta que deveria ter sido intimado para fazer o recolhimento das custas, a ausência de recolhimento que levou à deserção do recurso ordinário. Obviamente, a pretensão não se molda ao ordenamento jurídico,
Eu mantenho o despacho agravado e nego o provimento ao agravo de instrumento. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decidido, nós temos voto relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo é DAR 22152, dígito 61 de 2016. Em que são parte Sebastião de Oliveira Machado e Banco Santander Brasil S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Douglas. Senhor presidente, essa subseção julgou improcedente a pretensão rescisória, invocando a súmula 410 para afastar a possibilidade de incidência do inciso 5 do artigo 485 do CPC de 73. Nos declaratórios, a parte suscita a má aplicação da súmula 298 e aqui, com a devida vênia, os declaratórios deveriam se voltar à própria petição dos declaratórios na medida em que esta premissa não se contém na decisão embargada. Estou conhecendo e desprovendo os embargos. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decidido, temos voto relator. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito bom.